Olá, bem-vindo a mais um vídeo de apresentação do assistente de gestão por inteligência artificial da Cybersul. E nesse vídeo a gente vai focar em aplicações, em uso efetivamente, em demonstração de algumas possibilidades que a gente tem através dessa grande ferramenta que lançamos esse ano. Eu vou fazer essa demonstração dentro do Solution Web, na versão web dessa ferramenta. Lembrando que ela também é compatível com mobile, então o gestor, o usuário pode, através do celular, smartphone, utilizar o assistente por gestão. E lembro também que temos a versão desktop do Solution 3, do RP da linha Solution 3. Na versão web nós encontramos aqui no menu lateral, Gestão por IA. Essa ferramenta, um dos seus diferenciais é que nós conseguimos instalar, implantar em poucos minutos, e em poucos minutos ela já consegue entender todo o seu banco de dados, conectar com o seu banco de dados, fazer toda a interpretação de comandos e geração dos resultados. Então, mesmo uma empresa que utiliza há mais de uma década o RP da Cybersul, ela em poucos minutos consegue implantar e já utilizar essa ferramenta. E como eu disse, nós vamos fazer aqui 5 simulações aqui de utilização dessa ferramenta. Vou utilizar sempre comando de voz, mas você pode digitar também a sua demanda, né? E a primeira vai ser sobre vendas. Lembrando que eu consigo abordar qualquer questão de qualquer módulo, de qualquer sistema, subsistema do RP. Vendas, compras, finanças, controladoria, assistência técnica, produção. E aqui a gente vai mostrar um pouco dessa abrangência da ferramenta. Vou começar por uma das questões mais demandadas do gestor, do gerente, do diretor no dia a dia de uma operação. Vamos lá? Vou ligar aqui o microfone, já mandando a transcrição para o assistente de gestão por IA da Cybersul. Quais foram os 5 produtos que mais venderam nesse ano e quanto cada um representou do meu faturamento? Vocês podem ver, fez a transcrição e vou mandar essa pergunta. E tá aí na tela, então, ela tem sempre esse padrão de funcionamento, ela manda o primeiro quadro aqui, uma análise, que a IA tenta ver as principais informações dessa análise. Segundo, normalmente é um dado ou uma tabela ou um gráfico. E no final um box de resumo. Então está aqui essa resposta, né? Foram encontrados 4 produtos apenas com venda. O produto 1 foi o que teve maior venda, respondeu 97% do faturamento. E aqui embaixo ela colocou então todos os produtos, os valores e quanto representou do faturamento. Então, respondendo exatamente a nossa demanda, a nossa pergunta, sem esforço nenhum da parte técnica ou esforço de procurar relatório, procurar gráfico, procurar informações dentro do RP. O gestor praticamente nem precisa ter treinamento no RP, né, no software de gestão. Basta acessar o assistente de gestão por IA da Cybersul. Vamos para a próxima demonstração, próximo caso de uso, agora no financeiro, no sistema financeiro do RP. E vamos fazer a pergunta então para o assistente de gestão por IA da Cybersul. Quanto eu tenho para receber, de contas a receber em aberto nesse momento e quais clientes estão em atraso há mais de 30 dias? E tá aí na tela então o resultado. Como de padrão ele faz uma análise aqui, dizendo que conseguiu então, que encontrou 317 mil reais em contas a receber, distribuído em 185 títulos em aberto. E ele ainda faz um destaque que 14 clientes estão com pagamentos atrasados há mais de 30 dias. Destaca qual é o maior devedor aqui, com 251 mil, o segundo maior devedor e o terceiro maior devedor, e traz então abaixo aqui uma lista totalizadora, um resumo geral, e depois então listado cada um desses clientes aqui que tem mais de 30 dias de atraso com
número de títulos e valor em aberto. Então, como eu já falei, além de um insight, além do resultado, ele tenta ir além, então sempre entregando mais dados para que o gestor, para que o usuário do RP possa então consolidar, né, aprimorar a sua análise. Agora, para mais um caso de uso, vamos falar sobre cliente. Quais clientes compraram ano passado, no ano de 2025, mas ainda não compraram nesse ano de 2026? E tá aí na tela. Encontrei 6 clientes que compraram em 25, mas ainda não voltaram a comprar em 2026, citando aqui quais são estes clientes. E ainda faz uma sugestão, né? Parece uma boa oportunidade para retomar contato com eles. Vamos para a próxima demonstração. Agora voltamos a falar, ou melhor, vamos falar de assistência técnica, né? Para as empresas prestadoras de serviço que trabalham com ordem de serviço, contratos de serviço recorrente. Todo esse módulo que é bastante complexo no nosso RP também é atendido pela IA. Vamos fazer uma nova pergunta aqui, uma nova simulação. Quantas ordens de serviço estão em aberto agora e qual o tempo médio que elas levam para ter uma solução, um fechamento, uma conclusão? E está aí na tela a resposta. Atualmente, a análise dele, né, da IA, atualmente existem 22 ordens de serviço em aberto e, considerando as ordens já concluídas, o tempo médio de fechamento tem sido 218 dias. Lembrando, obviamente, isso que é uma base demonstrativa, uma base de teste, né? Mas o mais importante dessa demonstração é que ela conseguiu entender a pergunta, transcreveu da minha voz, conseguiu acessar o RP e trouxe exatamente o que eu perguntei. Eu lembro que ainda nós temos aqui a construção que eu posso acessar qual foi a trajetória que a IA usou dentro do sistema para trazer essa informação. E se eu quiser uma auditoria técnica, ela também traz os comandos, os códigos, os comandos SQL que ela executou dentro desse banco de dados. Tudo com muita clareza, transparência e com essa possibilidade de auditar a informação. E agora vamos então para o exemplo final. Vamos agora fazer uma demonstração de uma indústria. Vamos fazer uma simulação, uma pergunta relacionada à parte de ordem de produção do RP. Quais matérias-primas mais foram consumidas nas ordens de produção desse ano? E quais ordens de produção estão atrasadas, com data de entrega já vencida e a quantidade produzida abaixo do que foi pedido? E está aí o resultado então da análise, né? Ele acha ali que a matéria-prima mais consumida é A e B, com 20 unidades cada. Ele também diz que tem uma ordem de produção número 10 no estado crítico, com muito tempo de atraso, mais de um ano de atraso, que só tem uma unidade produzida e 10 pedidas, né? E aqui abaixo então faz uma análise também, desdobra essas informações aqui, né? As matérias-primas mais consumidas. Vocês percebem que foram duas perguntas em uma só, né? Então ele tenta aqui na planilha colocar essas duas análises, né? Primeiro respondendo sobre as matérias-primas mais consumidas e depois sobre as ordens de produção em atraso, certo? Esta então é um case abordando a área de industrial, a área de controle de produção do RP da Cybersul. E antes de finalizar, quero também mostrar a criação de um gráfico, né? A demanda de um gráfico a partir de uma necessidade. Então,
Vou focar no faturamento, na análise de clientes, para a gente gerar um gráfico aqui. Monte um gráfico em pizza dos 5 clientes mais relevantes, que mais compraram da nossa empresa esse ano. Então tá aí, ele além, obviamente, como eu disse, além de me atender criando o gráfico, né, ele também traz um insight aqui, traz uma análise, né, coloca aqui que um dos clientes lidera com folga esse ranking, né, coloca abaixo a tabela também, apresentando em outro formato. E o que é interessante a gente salientar também é que essas informações elas podem ser geradas em PDF, eu posso enviar isso por e-mail em PDF ou HTML, eu posso planejar antes de executar, também para economizar o tempo, né? E falando em tempo, obviamente que aqui num vídeo demonstrativo nós editamos os tempos de espera, e isso vai depender de algumas variáveis técnicas, né, como a velocidade da internet, o tamanho do banco de dados, o tamanho da requisição, né, quanto de volume de dados a minha pergunta vai exigir, vai demandar, né, de que o assistente manipule as informações, né, mas há vários utilitários aqui, vários recursos adicionais que ajudam a otimizar esse tempo e esse custo de IA. O mais interessante, que também, já concluindo aqui, é no histórico. Todas as perguntas que nós realizamos para o assistente de gestão por IA ficam salvos aqui no histórico. Eu tenho a opção de favoritar alguns para acessar de forma mais rápida, mas se eu desmarcar aqui na busca, eu tenho todas as abordagens, todas as perguntas. E aí eu posso resgatar isso para usar na rotina, no dia a dia, mas eu tenho também o modo consulta. Vocês percebem que o modo consulta ele vai executar sem passar pela IA, ou seja, muito mais rápido e sem o custo da IA, que a gente orienta, né, que seja para relatórios e gráficos, né, mais rotineiros. Então, a verdade é que esse assistente ele também se transforma numa ferramenta de BI que pode entrar na prática do uso rotineiro diário, né, sem que eu tenha tempos de espera ou custos com o uso da IA. Então é assim que a gente gostaria de finalizar essa demonstração, lembrando que além de todas essas possibilidades de demanda, de pergunta para IA num português, numa linguagem natural, né, o gestor também tem essa área de histórico aqui para poder resgatar todas as análises e nem sempre precisar usar a IA, né, dependendo de algumas oportunidades, fazer só o modo consulta aqui, que ele vai agir como se fosse um BI estático, né, dentro da sua empresa. Então é isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.